Olá, amigos! A partir de hoje faremos alguns vídeos sobre papo de editor, onde nós falaremos um pouco sobre a minha experiência como editor e que possa servir de alguma forma para alguns autores, escritores, artistas plásticos, qualquer pessoa que mexa com arte. Todo autor quer que a sua arte seja conhecida por muitos, seja valorizada, principalmente pelos estranhos, pelos amigos do WhatsApp, pelos colegas de um clube que ele participe, de uma associação que ele participe de arte e tal, mas principalmente pelo estranho. Aquele que vai comprar seu livro, vai comprar seu quadro, vai ver sua dança, vai ouvir sua música, aquilo que ele cria na área da arte e vai valorizar e vai comprar, vai adquirir. E todo artista quer ganhar dinheiro vendendo a sua obra de arte ou então o seu trabalho de alguma maneira. Isso acontece no caso... No meu caso, eu sou editor de livros, isso acontece muito também com o escritor. Porque não adianta você ser conhecido só por aqueles que estão à sua volta, que são seus amigos, e a tua obra não ir para a galera, não ir para o grande público, para a grande mídia. Não é verdade? Em relação ao livro, um livro pode ser muito bom, mas vender pouco. Um livro pode ser não tão bom assim, e vender muito. Depende muito de alguns fatores que eu vou colocar aqui. O autor que faz livros em pequena demanda, 100 exemplares, 50 exemplares, 200 exemplares, esse autor normalmente não tem uma grande divulgação com um número tão pequeno de livros, porque esse livro vai chegar para o autor e muitas vezes o autor diz: o que eu vou fazer agora com esses livros todos? Eu dei 10 para os meus amigos, mais 10 para os parentes e sobrou isso tudo aqui em casa, como é que eu vou distribuir? Antigamente tinham as grandes distribuidoras de livros, mas também só pegavam de 1.000 livros para cima, 2.000, 3.000, 5.000, porque elas queriam ganhar dinheiro. Não adiantava distribuir poucos exemplares, até porque o efeito também seria pequeno. Quantas livrarias tem no Brasil? Quantas livrarias tem na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? Isso tudo faz a necessidade de se ter, se for livros impressos, livro físico, muitos livros. Então, qual é a situação no momento? O autor deve estar sempre com o seu livro colocado à venda na internet. Porque a internet, no sistema de marketplace, as pessoas ficam sabendo do livro, porque o autor vai fazer a sua divulgação, e as pessoas vão entrar na internet, vão passar o cartão, comprar o livro, e a internet, lá, o sistema de marketplace, pode ser lojas americanas, pode ser Amazon, pode ser Mercado Livre, Submarino, qualquer dessas redes, ela vai providenciar que o livro chegue impresso na casa do autor. Vão imprimir, vão embalar, vão entregar, vão receber e vão prestar conta ao autor ou à editora. Geralmente ficam com 70%, mas prestam conta de 30%. Né? Claro, porque tem todo esse trabalho que eles fazem da venda, da entrega do livro, venda, claro. E o que ajuda o autor a divulgar o seu livro? O autor deve ter um site ou um blog que ele semanalmente coloque lá seus poemas, um conto curto, uma trova, uma crônica, alguma coisa que faça com que ele obtenha seguidores. Esse número de seguidores crescendo é que vai chamar a atenção de pessoas sobre o seu livro. As pessoas vão comentar. E hoje o grande canal para tudo é a internet, inegavelmente. Então o autor hoje não precisa fazer 10.000 livros, 20.000 livros,
como se fazia antigamente para poder atingir todo o mercado. O autor recebe uma pequena quantidade de livros para que ele faça a distribuição entre os amigos, entre os mais chegados, e uma tarde de autógrafo, que pede no mínimo 50 livros, tá? E depois esse livro vai ficar à venda, ele vai divulgar onde o livro está à venda na internet, e aí sim ele não vai precisar mexer nesses livros que ele recebeu, porque lá na internet se providencia imprimir, embalar, entregar, receber, prestar conta, tudo mais. Agora, se o autor não tem um site, não tem um blog que ele semanalmente coloque seus textos lá, não tem um sistema que ele esteja sempre monitorando, colocando coisas novas lá, falando, opinando, então ele não tem seguidores, ele fica com poucos seguidores. Aí o autor me perguntou, devo contratar um assessor de imprensa para divulgar meu livro, ou a minha obra de arte, minha música? Eu falei, sim, você pode contratar um assessor de imprensa. Ele vai te cobrar de R$2.000 a R$5.000 por mês, até mais, durante 6 meses, para colocar você em jornais, TVs talvez, rádios, arrumar entrevistas para você, autor. Aí sim, uma maior divulgação. Mas tem assessor de imprensa e assessor de imprensa. Tem alguns que te colocam em jornais famosos, em locais de repercussão. Tem esses assessores que vão te colocar no jornal de uma cidade do interior que vai atingir só aquela cidade. E ele vai dizer, olha, eu coloquei você em 10 jornais, mas lá do interior, com uma repercussão pequena, e aí não tem muito efeito. Né? Arrumei você para uma entrevista na rádio, uma rádio bem de pouca audiência. Também não tem muito interesse, não é? Então tem que saber o que assessor de imprensa vai fazer, onde ele pretende colocar o seu trabalho, divulgar, como, vai valer a pena o custo-benefício, isso é importante. No entanto, se o autor já é famoso, já é conhecido, já fez um livro que foi um sucesso nacional, aí as editoras é que vão estar atrás do autor, porque estão visando também lucro. Vão até pagar o autor para fazer um segundo livro, um terceiro livro, até antes do livro sair. Conhece-se o caso de autores que receberam dinheiro das editoras até antes do livro estar pronto, né? Você foi contratado para criar um outro livro. Acontece, não é incomum esse fato. Numa pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, aqui do Rio de Janeiro, pesquisa de 2021, sindicato que eu participo e frequento, diz que em 2021, no Brasil, vendeu-se 55 milhões de livros. Parece muito, né? Mas num país de 214 milhões de habitantes, isso é menos que um quarto. Então, um quarto de pessoas leem livros, compram livros. Portanto, o autor que faz 100 exemplares, 200, 500, e não tem seu livro na internet para compra, realmente não vai ser conhecido. Não tem um site, não tem um blog, vai ter dificuldade de fazer seu livro ser conhecido, por melhor que ele seja. E se o livro for procurado numa livraria e o autor só fez 100 exemplares, 200, mas botou na internet, está lá na internet para vender? A livraria hoje vai agir da seguinte maneira: ele não vai ter o livro lá, mas ele vai pesquisar na internet, vai olhar e vai falar, olha, não temos o livro aqui, mas se o senhor pagar ali, vai ficar com um papelzinho, comprovante, e daqui a 15, 20 dias seu livro está aqui, ou quer que nós entreguemos o livro. É uma solução muito legal para o novo autor. Me perguntaram também, devo contratar um agente literário? O agente literário não se contrata. Um bom agente literário, ele vai te procurar você, autor. Por que ele vai procurar você? Porque ele viu que você tem milhares de seguidores na internet, porque você ganhou um concurso literário de projeção, um Jabuti,
um Oceanos, tinha o prêmio Sesc de Literatura, tinha também o prêmio Nestlé de Literatura, não sei se ainda tem, mas são prêmios que têm uma validade muito grande, uma repercussão na imprensa muito grande, e ao você ganhar um prêmio, ou uma boa colocação, pelo menos, nesses concursos, o agente literário, ele vai te procurar quando vê que você tem muitos seguidores, quando vê que você ganhou um prêmio literário importante, porque tem interesse também em vender seu livro, vai traduzir para vários idiomas, vai divulgar seu livro dentro e fora do Brasil, se for o caso, e aí você vai ganhar um bom dinheiro e ele também. Assim funciona a questão da publicação, do assessor de imprensa e do agente literário, ok? Concursos menores valem a pena, concursos internos de entidades literárias, sim, é interessante, mas é bom que nesse caso a entidade literária tenha um contato muito bom com a imprensa para divulgar que aquele autor foi o vencedor, aqueles autores foram os vencedores. Porque se o concurso rolar internamente e só ficar entre aqueles que pertencem à entidade, a repercussão do concurso, por melhor que seja o livro, não vai ser quase nenhuma. Só vão comprar o livro ou só vão bater palma aqueles que estão ali dentro daquele círculo literário. Então, por isso eu acho que toda entidade literária, toda entidade artística, faz concurso de pintura, todo concurso de canto, de música, todas essas entidades que fazem esse suporte ao novo autor, devem fazer uma boa divulgação na imprensa do seu concurso, antes, durante e depois, para que realmente projete aqueles ganhadores. Ah, mas é difícil divulgar na grande imprensa os novos autores? Não. Paga-se uma divulgação, não é? Faz uma vaquinha, vamos pagar uma divulgação no jornal de bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma divulgação do concurso, antes, durante e depois. Tem que se gastar dinheiro com divulgação. Pode-se conseguir de graça, sim. Talvez você conhece uma pessoa da imprensa importante que pode dar uma divulgação, mas não conhecendo, propaganda paga, não é tão caro assim não. É claro, se for fazer uma propaganda num grande programa de TV, num horário nobre, é claro, é muito caro. Você pode fazer propagandas pontuais em vários lugares, até na internet. Você pode fazer uma propaganda na internet que vá avise do concurso, divulgue o concurso, fale dos premiados, né? Uma propaganda mesmo que atinja um grande número de pessoas, aquelas pessoas que influenciam de alguma maneira a comprar livro. Tem vários influencers de literatura na internet, eles cobram um valor para fazer uma divulgação de concursos, de livros, tá? Tem uma taxa que você paga e isso funciona muito bem. Obrigado, um abraço e não desista, continue escrevendo e vamos que vamos. Qualquer coisa, quiser tirar alguma dúvida, é só me procurar aqui. Ó. Tchau, tchau.